Você já sentiu como se estivesse lutando contra algo invisível? Como se uma força oculta estivesse drenando sua energia, sabotando seus planos e minando sua paz? Talvez você pense que é apenas estresse, azar ou cansaço. Mas e se eu te dissesse que existe uma guerra espiritual acontecendo agora mesmo e você é o alvo? Não é exagero, nem superstição. É realidade, silenciosa, estratégica e implacável. O problema é que muita gente está orando do jeito errado, suplicando como mendigos, quando na verdade foram chamados para ordenar como filhos do rei. É aí que Satanás vence, quando a gente esquece quem é, o que tem e de quem veio. Mas hoje isso vai mudar. Você vai aprender a orar de um jeito que o inimigo teme. Vai descobrir que não precisa correr da batalha espiritual. Você já nasceu equipado para vencer. Neste vídeo, vamos revelar por que tantas orações não funcionam. Qual é a chave para expulsar a influência maligna da sua vida e como usar a autoridade que Cristo já te entregou. E o melhor, tudo com exemplos práticos e aplicação imediata. É hora de sair da posição de vítima e assumir o papel que o Espírito Santo te confiou. Antes de continuar, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa disso hoje. Esse conteúdo pode ser o divisor de águas na vida de muita gente, inclusive a sua. Quando eu oro como filho, Satanás reconhece quem manda. Escreve essa frase nos comentários agora mesmo. Deixa como uma declaração profética. Mostre que você entendeu quem você é em Cristo e que o inimigo perdeu mais uma vez. Tem horas que a vida parece travada, como se algo estivesse segurando suas promessas. Você ora, tenta, se esforça, mas a porta não abre, a paz não chega e tudo ao redor parece desmoronar. O que poucos entendem é que muitas dessas batalhas não são visíveis aos olhos humanos. Elas acontecem no campo invisível da guerra espiritual. Um território onde Satanás atua em silêncio, mas com estratégia. O inimigo não aparece com chifres e tridente. Ele trabalha em áreas sutis, mas fundamentais. Seus pensamentos, suas emoções, sua família, sua saúde, suas finanças. A mente, por exemplo, é o primeiro campo que ele tenta dominar. Um pensamento de dúvida aqui, um medo ali, e quando você percebe, já está paralisado. Quantas vezes você deixou de avançar porque acreditou numa mentira plantada por ele? Na saúde, ele atua minando suas forças, alimentando cansaços que não vêm só do físico, mas da alma. Já na família, o ataque é ainda mais brutal. Brigas constantes, frieza emocional, mágoas que se acumulam até que o lar vire campo de batalha. E nas finanças, o caos se instala com dívidas, portas fechadas e uma sensação constante de escassez, mesmo quando há trabalho. Mas aqui vai um ponto-chave. O fato de ser invisível não significa que você esteja indefeso. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que o nosso combate não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Isso quer dizer que enquanto você tenta resolver no natural, o problema está no espiritual. É por isso que muitos se cansam, se frustram e desistem. Estão lutando com as armas erradas. O primeiro passo é discernir que o que você vive tem uma raiz espiritual. A ansiedade que insiste em te visitar toda noite pode não ser só um problema emocional. Pode ser uma opressão. O medo constante pode não ser só trauma. Pode ser seta do maligno. E quando você reconhece isso, você começa a responder com a arma certa. A oração com autoridade. Então, a guerra é real. É invisível, mas deixa marcas visíveis. Só que você não foi chamado para apanhar dela. Você foi chamado para vencer. E esse entendimento é o que te prepara para o que vem a seguir. Um dos maiores enganos que Satanás perpetua é convencer os cristãos de que ainda precisam merecer autoridade espiritual. É como se muitos acreditassem que só após uma vida inteira de oração, jejum e santidade absoluta é que poderiam enfrentar o inimigo. Mas a verdade é simples e profunda.
A autoridade já foi concedida por Cristo no momento em que você creu. Jesus, ao ressuscitar, declarou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. Ou seja, ele está dizendo: eu tenho a autoridade. Agora, vocês vão em meu nome. E quando alguém age em nome de Jesus com fé, está ativando uma força espiritual que o inferno não pode resistir. Infelizmente, muitos vivem como servos assustados quando já foram adotados como filhos com autoridade. É como um herdeiro que tem acesso à chave do cofre, mas vive como um mendigo por não saber que a chave está no bolso. O Espírito Santo já te posicionou espiritualmente com Cristo. E isso não é figura de linguagem, é realidade no mundo espiritual. Satanás sabe disso. O problema é que ele finge que você não tem nada e torce para que você acredite nisso. Porque uma pessoa que não conhece sua identidade não age com autoridade. E quem não age com autoridade vive acuado. Mas quando você entende que foi chamado para governar e não ser governado pelas circunstâncias, tudo começa a mudar. A autoridade espiritual não é algo que você sente, é algo que você sabe. Você pode estar tremendo por fora, mas se dentro de você há convicção, o inferno recua. A questão nunca foi ter ou não autoridade. A questão é, você está usando a que já recebeu. E aqui entra um ponto prático. Toda vez que você orar, lembre-se disso. Não ore pedindo permissão para viver livre. Ore declarando liberdade. Não suplique por vitória. Profetize-a. O inimigo só permanece onde não há resistência firme. Mas onde há um cristão consciente da sua posição em Cristo, o reino das trevas perde o chão. Agora que você sabe que já tem autoridade, a próxima pergunta é: como colocá-la em prática de forma eficaz? É exatamente isso que veremos no próximo ponto. Muita gente ainda ora como quem implora, quando deveria orar como quem comanda. É duro dizer isso, mas a verdade é que grande parte das orações hoje soam mais como lamentos do que como declarações de fé. Claro, Deus se compadece do nosso choro, Ele ouve cada lágrima, mas guerra espiritual não se vence chorando, se vence com autoridade. Quando Jesus enfrentou o diabo no deserto, ele não ficou pedindo a Deus: Pai, por favor, tira o inimigo daqui. Não, ele simplesmente disse: está escrito. E com 3 declarações firmes, Satanás teve que recuar. Isso é oração com identidade. É saber quem você é, de quem você veio e o que foi te dado. E quando você sabe disso, sua oração muda de tom. Deixa de ser insegura e passa a ser imbatível. Tem gente que diz: ah, mas eu não sou ninguém, por que Deus me ouviria? Justamente porque você reconhece que sem Ele você é nada, é que o poder dele se aperfeiçoa em você. O problema é quando o medo se disfarça de humildade e nos impede de usar a fé com ousadia. Oração com fé não é falta de respeito, é obediência a uma autoridade que já nos foi delegada. Então, aqui vai um exemplo prático. Ao invés de dizer: Senhor, se for da tua vontade, afasta essa opressão, você pode declarar com firmeza: em nome de Jesus, eu repreendo toda opressão que tenta me paralisar. Eu sou o templo do Espírito Santo e Satanás não tem espaço na minha mente nem no meu corpo. Viu a diferença? Uma implora, a outra comanda. Mas atenção, não se trata de arrogância espiritual. A oração eficaz nasce de uma comunhão íntima com Cristo. Quanto mais você conhece o coração de Deus, mais sua fé se alinha à vontade dele. E quanto mais alinhado, mais ousado você se torna. O Espírito Santo não habita em corações apavorados, mas em corações convictos. E ele nos inspira a orar com confiança, não com desespero. Se você quer ver Satanás bater em retirada, comece a mudar o tom da sua oração. Assuma sua identidade em Cristo. Ore como quem já venceu, porque a vitória já foi conquistada na cruz. O que falta agora é você ocupar a posição que te pertence. E quando você ora com essa ousadia, começa a enxergar uma realidade que vai além da lógica humana.
E aí vem a revelação que muda tudo. Sua posição espiritual não é de quem luta por cima, é de quem já está assentado acima. A maioria das pessoas encara o mundo espiritual como uma constante luta corpo a corpo, onde o mal e o bem estão em pé de igualdade, disputando quem vai ganhar. Mas a verdade é que o cristão já começa a batalha de um lugar de superioridade. A Bíblia é clara. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso não é poesia, é uma posição espiritual real. Sabe o que isso significa? Que você não está lutando para vencer, mas a partir da vitória. Cristo já esmagou a cabeça de Satanás. Ele já despojou os principados e potestades. Quando você ora, não está tentando alcançar um trono, está orando de um trono. E o inimigo sabe disso. O problema é que muitos cristãos ainda não sabem. É como um leão que se esqueceu de que tem garras. Anda assustado, corre de sombras, se esconde do perigo. Mas quando se lembra de quem é, a selva inteira muda. Assim é você em Cristo. Não é você que tem que subir degraus espirituais para ter autoridade. Você já foi elevado com Cristo. E onde Cristo está? Acima de todo nome, acima de toda potestade, acima de todo principado. Essa verdade muda tudo, porque quando você entende onde está espiritualmente, começa a ver os ataques do inimigo por outra perspectiva, uma perspectiva de cima. E quando você olha de cima, você não se desespera com o barulho da serpente, você pisa na cabeça dela. Quer um exercício prático? Toda vez que algo te pressionar, medo, acusação, dúvida, tentação, pare por um instante e declare: eu estou assentado com Cristo acima disso. Eu não estou debaixo da opressão, estou acima em autoridade. Dizer isso não é autoajuda, é fé, é alinhamento com a palavra de Deus. Essa posição de vitória não é baseada no que você sente, mas no que Cristo já conquistou. O Espírito Santo te lembra disso o tempo todo. E a palavra de Deus confirma. Sua mente pode até resistir, mas seu espírito sabe. Você já foi posicionado em um lugar onde o inimigo não pode te alcançar, a menos que você desça e o enfrente no terreno da dúvida. E sabe como você reforça essa posição no mundo natural? Declarando a sua identidade com a boca. Porque quem sabe quem é, deixa isso claro. E esse é o próximo passo que vamos explorar. Existem palavras que não são apenas frases, são posicionamentos espirituais. Quando você diz, eu sou o filho do Deus Altíssimo, algo se move no mundo invisível. Não é só uma declaração bonita, é uma afirmação de pertencimento, uma lembrança ao inimigo de que você tem dono, tem autoridade e tem propósito. A guerra espiritual muitas vezes é vencida na boca antes de ser vencida no campo. E aqui está um dos maiores segredos. Satanás tenta primeiro te convencer de uma mentira sobre quem você é. Porque se ele conseguir minar sua identidade, ele quebra sua resistência. Foi assim com Eva, foi assim com Jesus no deserto. A dúvida sempre começa com: se você é, e quantos vivem presos nessa armadilha? Será que Deus ainda me ama? Será que eu sou salvo mesmo? Será que Ele me ouve? Essas dúvidas são setas envenenadas que têm um único objetivo: silenciar sua autoridade. Mas o antídoto está exatamente no oposto: declarar com fé quem você é em Cristo, mesmo quando tudo diz o contrário. Ao iniciar uma oração, experimente começar assim: Pai, eu venho até ti não como alguém derrotado, mas como teu filho redimido pelo sangue de Jesus. Eu sou nova criatura, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou herdeiro de promessas, eu sou mais que vencedor. Isso não é arrogância espiritual, é clareza de posição. Essa prática não só repele as acusações do inimigo, como também fortalece sua alma. Porque a fé vem pelo ouvir, inclusive quando é você mesmo quem está ouvindo a verdade que sai da sua boca. Cada vez que você declara quem é, você está, espiritualmente, desenhando a sua armadura. E quanto mais essa armadura é reforçada, menos espaço o mal tem para te atingir. Quer um exemplo prático?
Crie o hábito de escrever em um papel ou colar no espelho frases como: eu sou luz, não trevas. Eu sou livre, não escravo. Eu sou amado, não esquecido. Leia em voz alta todo dia. Pode parecer simples, mas é poderoso. A palavra de Deus na sua boca é espada. E espada se usa declarando, não sussurrando com medo. A sua identidade é a sua blindagem. E declarar isso com convicção é como acionar um sistema de segurança espiritual que impede o inimigo de entrar. Agora, se você entendeu isso, está pronto para o próximo passo: usar o nome que carrega toda essa autoridade. Há um nome diante do qual todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome é Jesus. Mas atenção, não é um amuleto, não é uma fórmula mágica e muito menos um recurso de última hora. Usar o nome de Jesus com autoridade exige entendimento, fé e relacionamento. Caso contrário, é só som de boca para fora. Você já ouviu falar dos filhos de Seva? Eles tentaram expulsar demônios dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e tomaram uma surra. Por quê? Porque tentaram usar o nome de Jesus sem ter comunhão com ele. Isso mostra que a autoridade não vem do volume da voz, nem da repetição de palavras. Vem de quem conhece o dono do nome. Quando você ora e declara em nome de Jesus, está dizendo: eu represento aquele que venceu a morte. Eu falo como embaixador do céu. Isso carrega peso, mas só tem efeito quando você crê no poder por trás desse nome e vive em submissão a ele. O Espírito Santo confirma a autoridade daquele que está debaixo da vontade de Deus, não do que usa o nome como selo mágico. Por isso, não é só falar em nome de Jesus, é viver em nome de Jesus. Isso muda tudo. O céu reconhece quem anda em aliança com Cristo e o inferno também. Quando você diz em nome de Jesus com convicção e santidade, demônios se agitam, cadeias se rompem e a atmosfera espiritual responde. Quer uma prática simples e eficaz? Comece a encerrar suas orações com o coração convicto do que está dizendo. Não diga em nome de Jesus como um ponto final automático. Declare com consciência: porque eu oro segundo a tua vontade, Pai. E confiante na vitória que já foi conquistada, eu declaro isso em nome de Jesus. Percebe a diferença? Você está ativando fé e posicionamento. O nome de Jesus é a arma, mas precisa ser usada por soldados treinados. E o treinamento começa com a palavra. Quanto mais você conhece o caráter de Cristo, mais autoridade tem ao usar o nome dele. É por isso que orações superficiais geram poucos resultados, mas orações alinhadas à vontade de Deus, declaradas no nome de Jesus, são imbatíveis. E para alinhar sua oração com a vontade do céu, você precisa da arma mais poderosa da guerra espiritual: a palavra de Deus. Ela é a próxima peça fundamental do seu arsenal. Se oração é a munição, a palavra de Deus é a arma que dispara. E não qualquer arma, é a espada do Espírito. Um instrumento de ataque, preciso e mortal, contra qualquer obra das trevas. Quando você declara está escrito, você não está apenas citando um versículo. Você está empunhando uma verdade eterna que nem Satanás pode contestar. Perceba, Jesus, ao ser tentado no deserto, não argumentou, não filosofou, não gritou. Ele apenas respondeu: está escrito. E cada vez que disse isso, desmontou a estratégia do inimigo. Essa é a força da palavra. Ela não depende do que você sente, mas do que Deus já estabeleceu. Quando você ora com base nela, o Espírito Santo se move e o diabo recua. Muita gente ora cheia de emoção, mas vazia de fundamento. E aí vem o desânimo, porque não aconteceu nada. Simples, porque oração sem base na palavra é como espada de borracha numa guerra real. Não tem impacto. Mas quando você ora com versículos específicos, quando você se posiciona declarando a verdade bíblica sobre aquela situação,
o mundo espiritual responde. Por exemplo, se a sua mente está sendo atacada por ansiedade, declare Filipenses 4, 6, 7. Se está enfrentando escassez, profetize 2 Coríntios 9, 8. Está se sentindo fraco? Lembre-se de Joel 3:10. Diga ao fraco, eu sou forte. Não subestime o poder de recitar a palavra. Ela não é apenas um texto, é uma espada afiada na boca do justo. Praticamente falando, comece a montar um arsenal bíblico. Escolha versículos que se aplicam às áreas da sua vida que têm sido atacadas. Escreva, memorize, declare. Deixe a palavra morar em você. Quando o inimigo bater a porta da sua mente, ele vai encontrar alguém armado. Não com frases prontas, mas com verdades eternas. E mais, leia em voz alta. O inferno não lê pensamentos, mas ouve declarações. Quando você vocaliza a palavra, você expõe as trevas à luz. E o mais importante, ao declarar, sua fé cresce, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora que sua oração está fundamentada na espada do Espírito, vem o momento de maior desafio: manter-se firme mesmo quando nada muda, pelo menos aos seus olhos. Vamos falar sobre isso a seguir. Você ora, declara a palavra, repreende em nome de Jesus e nada acontece, pelo menos aparentemente. E aí começa o teste mais difícil da guerra espiritual: a espera. A verdade é que nem toda vitória se manifesta na hora. Algumas batalhas se vencem com constância, com fé silenciosa, com aquela firmeza que continua mesmo quando o cenário insiste em não mudar. Muita gente desiste no momento em que o céu está prestes a responder, porque confunde silêncio com ausência, atraso com negativa, demora com abandono. Mas fé não é ver, é crer antes de ver. E a guerra espiritual exige essa maturidade. Satanás trabalha nas sombras, tentando te convencer de que a oração não funcionou, que Deus não ouviu, que tudo continua igual. Mas isso é mentira. Lembre-se de Daniel. Ele orou e jejuou por 21 dias. Nada aconteceu visivelmente, mas o anjo, quando apareceu, disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. A resposta já estava a caminho, mas havia resistência no mundo espiritual. E é por isso que perseverar é um ato de guerra. Aqui está uma prática poderosa. Mesmo quando não sentir nada, continue orando. Mesmo quando tudo parecer igual, continue declarando a palavra. Mesmo quando o coração vacilar, repita: eu confio no Deus que trabalha no invisível. Porque o fato de você não ver a batalha não significa que ela não esteja sendo vencida. É nesse tempo de espera que sua fé se solidifica. O Espírito Santo trabalha profundamente na sua alma, desenvolvendo paciência, discernimento, resistência espiritual. Você não está só resistindo ao diabo, você está sendo lapidado por Deus. E quando a vitória chegar, ela não será apenas um livramento externo, mas uma transformação interna. E quer saber? O inferno odeia quem não desiste, porque não sabe lidar com alguém que se recusa a soltar a espada. E se você chegou até aqui lendo isso, é porque já venceu batalhas que nem percebeu. Continue. O próximo passo é colocar tudo isso em prática com uma oração real, firme e cheia de autoridade. Vamos ver como fazer isso. Chegou a hora de unir tudo o que você aprendeu até aqui. Sua identidade em Cristo, a autoridade que já foi concedida, o poder do nome de Jesus, a palavra viva como espada e a fé que persevera. Mas como colocar isso em prática de maneira clara e direta? A seguir, você verá um modelo de oração com autoridade, simples, mas poderosa. Não como uma reza decorada, mas como um guia para o seu posicionamento espiritual. Antes de tudo, pare por um instante. Respire fundo, concentre-se. Não se trata de pressa, mas de postura. Agora fale assim: Pai, eu me coloco diante de Ti como filho, redimido pelo sangue de Jesus. Eu não oro do chão da derrota, mas do trono da autoridade que me foi dado em Cristo.
Eu sou nova criatura. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, e por isso nenhum poder do inferno pode dominar minha vida. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a ação de Satanás contra a minha mente, minhas emoções, minha saúde, minha casa e minhas finanças. Eu declaro que toda seta maligna cai por terra. Toda palavra de acusação perde força. Todo espírito de medo, de escassez, de confusão e opressão perde espaço agora. Eu coloco o sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre os meus pensamentos e sobre o meu futuro. Nenhum plano do diabo prosperará. Nenhuma brecha será aberta. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não aceito viver como escravo. Eu sou livre, sou herdeiro, sou templo do Espírito Santo. Satanás, você não tem mais autoridade aqui. Eu te ordeno, bata em retirada agora. Não porque eu tenho força em mim mesmo, mas porque o nome que está sobre todo nome me foi concedido. E é nesse nome, Jesus Cristo, que eu declaro vitória, libertação e transformação. Pai, eu te agradeço porque já está feito. Mesmo sem ver ainda, eu creio, porque sei que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Em nome de Jesus, amém. Perceba, essa não é uma oração tímida, é uma declaração de guerra, e você pode adaptá-la à sua realidade. Coloque situações específicas, cite versículos que sustentem suas palavras. A oração eficaz nasce do Espírito e se fortalece com a palavra. Ore assim todos os dias, não como quem mendiga, mas como quem sabe o que carrega. E quando isso se tornar rotina, você começará a ver, pouco a pouco, a libertação real acontecendo. Aliás, é exatamente disso que vamos falar agora. Não existe guerra espiritual verdadeira sem mudança visível. Quando você ora com fé, declara sua identidade, usa a palavra e se posiciona com autoridade, algo começa a se mover. Primeiro dentro, depois fora. E é aí que o milagre se materializa. A transformação espiritual gera libertação real. Não é teoria, é testemunho vivo. Pessoas que sofriam há anos com ansiedade começam a respirar em paz. Lares que pareciam condenados ao divórcio voltam a se encher de amor e respeito. Jovens que estavam presos em vícios se levantam com propósito. E o mais impressionante, não porque alguém impôs as mãos sobre eles, mas porque decidiram orar de forma diferente, com entendimento, com autoridade, com fé prática. Quando a palavra de Deus entra, as trevas saem. Quando o Espírito Santo encontra espaço, as amarras são quebradas. Não é emoção passageira, é mudança sustentada. A oração com autoridade limpa a alma, fortalece o espírito e reorganiza o caos. A libertação verdadeira não é apenas se livrar de um mal, é assumir um novo estilo de vida, fundamentado na verdade. Veja o caso de uma mulher que vivia oprimida há anos. Ela orava, ia à igreja, mas sentia que algo a aprisionava. Um dia, ouviu uma pregação sobre identidade em Cristo e decidiu mudar sua oração. Em vez de clamar com medo, começou a declarar: "Eu sou filha, sou livre, sou luz." Dias depois, os sintomas sumiram. Ela não apenas foi liberta, ela foi transformada. Esse é o padrão do reino. Deus não apenas arranca o mal, Ele estabelece o bem. O Espírito Santo não apenas fecha a ferida, ele regenera o coração. E quando você se posiciona com autoridade, você abre caminho para que o céu invada sua vida com ordem, paz e direção. Mas atenção, a transformação não é um ponto final, é um começo. A guerra espiritual é constante e por isso a vigilância deve ser diária. Continue firmando sua identidade, alimentando-se da palavra e declarando a verdade com sua boca. Porque cada vez que você se levanta com fé, mais um território é conquistado. E se essa mensagem fez sentido para você, talvez já esteja na hora de ir além. De não apenas viver essa verdade, mas compartilhar com quem ainda está preso.
É sobre isso que vamos falar a seguir. Chamado para compartilhar e declarar fé publicamente. A libertação que Deus realiza em você não é um fim em si mesma, é uma convocação. Quando o Espírito Santo transforma, ele também envia. E o que antes era dor, agora se torna testemunho. O que antes era prisão, agora é chave para abrir cadeias alheias. Por isso, compartilhar a fé não é só um ato de coragem, é um ato de obediência. Tem gente que acha que evangelizar é só para pregador, para quem tem microfone ou púlpito. Mas a verdade é que sua vida já é um altar. E sua boca é um canal de autoridade. Quando você conta o que Deus fez, você ativa fé no outro. Quando você diz, eu venci isso com oração e a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de quem te ouve. Você pode pensar, mas quem sou eu para falar de fé? Exatamente. É por isso que você foi chamado. Porque quem reconhece sua dependência, carrega mais graça. Deus usa gente comum para realizar coisas sobrenaturais. A sua história, com todas as quedas, medos e vitórias, pode ser o combustível que falta para alguém se levantar. E mais, declarar sua fé publicamente é também um ato profético. É como estender um estandarte no mundo espiritual dizendo, aqui tem um soldado do reino. Cada vez que você fala do que Deus fez, você reafirma sua posição, resiste ao inimigo e avança no território da luz. Na prática, comece com gestos simples. Compartilhe um versículo nas redes sociais. Mande esse vídeo para alguém que esteja vivendo lutas espirituais. Conte para um amigo como sua maneira de orar mudou e o que você tem experimentado. Às vezes, uma única frase sua pode ser a resposta da oração silenciosa de alguém. E se quiser dar um passo ainda mais ousado, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Hoje eu me levanto em autoridade e compartilho essa verdade com quem precisa. Isso não é só engajamento, é posicionamento, é fé em movimento. E o mundo espiritual se move quando um filho de Deus se levanta para falar da luz. E já que você chegou até aqui, talvez esteja pronto para mergulhar ainda mais fundo. Existe uma voz que quer te guiar todos os dias. Uma voz suave, mas firme. Vamos aprender a reconhecer essa voz no próximo e último ponto. Tudo o que falamos até aqui, autoridade, oração, identidade, guerra espiritual, é só o começo. A vida cristã não é um evento, é uma jornada. E se você chegou até aqui, talvez Deus esteja te chamando para um nível mais profundo. Algo que não depende só de técnicas ou declarações, mas de intimidade. De ouvir, dia após dia, a voz do Espírito Santo. A maioria das pessoas vive em modo automático. Levanta, corre, trabalha, dorme e repete. Mas o Espírito Santo não foi enviado para ficar de lado. Ele quer ser seu guia, seu conselheiro, sua fonte de discernimento em meio ao caos. Só que para isso, você precisa desacelerar. Silenciar as vozes de fora para ouvir a voz de dentro. Sabe aquele pressentimento que você teve, aquela paz sem explicação, aquele incômodo no meio de uma decisão? Muitas vezes é ele tentando te alertar, mas se você não se acostuma a ouvir, você perde os sinais. Por isso, desenvolver sensibilidade espiritual é uma arma secreta na guerra contra Satanás, porque quem ouve o céu nunca anda perdido na terra. Quer praticar isso? Separe 10 minutos do seu dia. Só 10. Fique em silêncio. Fale com Deus como quem conversa com um pai. Pergunte, o que o Senhor quer me mostrar hoje? E depois, abra a palavra. Leia devagar. Deixe o Espírito Santo trazer entendimento. Isso não é ritual, é relacionamento. E quanto mais você fizer isso, mais natural se tornará. Não viva de milagres pontuais, quando foi chamado para andar em comunhão constante. O diabo treme diante de quem tem intimidade com Deus. Porque essa pessoa não precisa esperar o culto para vencer. Ela vence na segunda-feira, na terça, no trânsito, no silêncio do quarto. É ali que as maiores batalhas são ganhas. Se esse vídeo acendeu algo em você,
Eu te convido a dar um próximo passo. Tem um conteúdo aqui no canal que vai te ajudar ainda mais. Um vídeo onde falamos profundamente sobre como ouvir a voz do Espírito Santo e caminhar em obediência a essa direção. Vai lá depois. Sua caminhada espiritual vai ganhar uma nova dimensão. Tudo certo com esse último tópico? Se estiver aprovado, vou declarar tópicos finalizados e em seguida seguiremos para a conclusão do roteiro. Deseja ajustes ou posso prosseguir? Agora me diz, quantas vezes você já orou achando que não era ouvido? Quantas batalhas você travou sem saber que já tinha autoridade para vencê-las? Se tem uma coisa que essa mensagem precisa deixar gravada no seu coração, é isso. Você não é fraco, não é esquecido e muito menos derrotado. Você é filho do Deus Altíssimo, revestido de poder, posicionado acima das trevas, equipado com a palavra e habitado pelo Espírito Santo. A partir de hoje, você não vai mais orar como quem implora. Vai orar como quem comanda. Vai declarar como quem sabe que já venceu. E mesmo quando os resultados não forem imediatos, sua fé vai permanecer firme, porque agora você sabe que há um mundo invisível sendo moldado pelas suas palavras, pela sua posição e pela sua constância. Então eu te pergunto, que tipo de cristão você vai ser daqui para frente? Vai continuar vivendo como alvo ou vai assumir sua posição como guerreiro? Vai esperar que alguém ore por você ou vai se levantar com a autoridade que já te foi entregue? Vai fugir da batalha ou decidir que a partir de agora Satanás não vai mais reinar em nenhuma área da sua vida? Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Seja resposta na vida de outra pessoa. E mais, escreva aqui nos comentários a frase: eu assumo minha autoridade em Cristo e o inimigo já perdeu. Isso não é só engajamento, é declaração profética. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações. Aqui você vai encontrar mais conteúdos que vão fortalecer sua fé, te dar direção espiritual e preparar você para viver uma vida de vitória real. Essa é a hora de sair da teoria e aplicar tudo. A guerra é invisível, mas o resultado será visível na sua vida. Que Deus te abençoe e que a sua oração nunca mais seja a mesma.